nacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Entre os dias 23 e 27 de junho, moradores de Paulínia poderão trocar lâmpadas antigas por lâmpadas de LED. A ação é uma parceria da Prefeitura com a CPFL. Cada pessoa pode levar até 8 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. A troca é gratuita. Para participar, leve uma conta da CPFL, CPF e RG. É preciso morar em Paulínia para participar. A ação acontece em uma região diferente em cada dia. Na segunda, no Paço Municipal. Na terça, Capela São José Operário, no Morro Alto. Quarta, Capela São Francisco de Assis, no Bom Retiro. Quinta, Paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo, no Monte Alegre. Sexta, no Ginásio São João Aranha. O atendimento é sempre das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, 10 horas da manhã e mais 1 minuto. Muito bom dia para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. É um prazer ter você na nossa programação, abrindo a semana com informação, prestação de serviços, com tudo de importante que acontece. Primeiro na nossa região metropolitana de Campinas, que aliás, na última quinta-feira completou 25 anos de formação, mas também com o nosso time de jornalismo espalhado por todo o nosso interior de São Paulo e equipes do Grupo Bandeirantes no Brasil e no mundo, para você não perder nada de importante neste dia 23 de junho de 2025. Eu sou o Heitor Fredo, conto com você até às 11h30 da manhã nesse nosso espaço democrático para você também participar, para você se informar, para você ter a sua companhia até às 11h30 da manhã, quando Carlos Henrique traz as informações do mundo esportivo com todo o timaço de Carlos Batista dentro do Nossa Área. Você ficou com o Jornal Gente? Amanhã tem mais. E repercutindo, inclusive, uma segunda-feira de fortes emoções, porque hoje tem bola rolando também pela Rádio Bandeirantes. Hoje tem a definição dos primeiros classificados oficialmente nos grupos A e B da Copa do Mundo de Clubes. Eu não sei você, mas eu, quando deito, encosto a cabeça pra dormir, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a musiquinha do Mundial de Clubes, que também é um sucesso na transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje tem jogo do Palmeiras, às 10 da noite, a definição do Grupo A, com o Palmeiras enfrentando o Inter Miami de Lionel Messi e a torcida palmeirense ligada em FM 85.7. Aqueles que secam também estarão conosco, dando audiência para o Grupo Bandeirantes de Comunicação nas plataformas digitais. Muito bom dia a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, mais dinâmico da região. Você também nos acompanha pelo aplicativo Band Play. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão. Uma ótima segunda-feira a quem está conosco na transmissão já iniciada nos nossos estúdios do Jardim São Gabriel em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agradecendo ao colega Edson Souza, que esteve aqui na última quinta, na última sexta-feira, no plantão de Corpus Christi, levando para você informação e muita atualização também do que acontece no nosso Brasil e no mundo. Ao lado dela, Nath Luquezzi. Soube que vocês disseram que eu estava em Miami. Coitado de mim, mas nem na Miami Store eu tô tendo dinheiro pra ir, dona Nath Luquezzi. Bom dia pra você. Bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Confesso, já tava com uma invejinha. Falei, olha só, em poucos dias. Mas descansado? Muito mais. Então, recarregadas pronto. As energias.
E vendo aqui o calendário, sabendo que em breve tem gente que vai sair de férias também, né? Pois é, por isso que não fiquei com essa invejinha branca, não. Fiquei tranquilíssima aqui. E até às 11h30 da manhã nós vamos girar a notícia para você, começando atualizando o trânsito numa volta de feriado. Mais cedo, as pistas mais carregadas, agora às 10h05, o trânsito fluindo como numa segunda-feira normal. Por exemplo, em Campinas, a lentidão registrada neste momento no centro da cidade, trecho que é comercialmente muito movimentado e que campineiro sabe que se for para a cidade, se for para o centro nesse horário, vai encarar trânsito na Francisco Glicério. E assim está, desde a região da Maternidade, no comecinho da Glicério, até próximo ali à Rua Conceição, é onde o trânsito está um pouco mais carregado neste momento. Também pelas ruas e avenidas da cidade, o motorista tem uma lentidão típica para o horário também na Moraes Salles, sentido centro da cidade. Quem está saindo das regiões ali já desde próximo ao estádio Brinco de Ouro da Princesa até aquele semáforo que ninguém se entende, tem 3 faixas que viram para a esquerda para acessar aqui da BAN, trânsito que segue para o centro da cidade, é onde nesse momento está o tráfego um pouco mais carregado na região central. No sistema Anhanguera Bandeirantes, o trânsito um pouco mais pesado pelas primeiras horas da manhã, mas agora o motorista não enfrenta lentidões, a não ser na chegada à cidade de São Paulo, inevitável trânsito como reflexo das marginais. E ainda também o trecho que passa por Jundiaí, na pista sentido São Paulo da rodovia Anhanguera. Não é nada assim que trave muito a vida do motorista, mas exige uma atenção a mais depois do acesso a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. No corredor Dom Pedro I, a marginal da Dom Pedro, no quilômetro 140, sentido Jacareí, é um pouco depois de entrar, 5 quilômetros depois de acessar a Dom Pedro, o motorista precisou de atenção nesta manhã por conta de um atendimento realizado a um acidente que interditou parcialmente algumas faixas dessa pista. O trânsito que fluiu por uma faixa e pela pista expressa, uma faixa da local e a pista expressa sem interdições, agora já está completamente liberado. O trânsito já flui bem na maior parte do corredor Dom Pedro I. O único trecho em que o motorista reduz a velocidade é na região dos Amarais. Não há registro de novos acidentes ou interdições de faixa desta manhã, depois de um início de manhã mais nublado. O sol agora já está dando as caras. Sol esse que faz as temperaturas também subirem na manhã desta segunda-feira em Campinas e em toda a região metropolitana. Uma segunda-feira um pouco mais agradável depois de noites frias, principalmente na quinta, na sexta. Neste instante, às 10h07, Campinas com 24 graus, segundo os termômetros do CEPAGRE. O vento está mais forte do que o normal, 16,5 km. E aí, Nath Luquezzi, vai ser uma semana de ventos, de virada? Vamos ficar com esse calor? Fala pra mim que é uma segunda-feira que vai marcar o início, a volta do calor, ou não? Olha, não querendo te desanimar não, mas não sei se você se lembra, mas sexta-feira entrou o inverno e agora sim, ele tá dando as boas-vindas. Inclusive a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a aproximação de uma frente fria no dia de hoje, então prevista para chegar nesta segunda-feira, dia 23, que aí sim vai provocar fortes chuvas em diversas regiões do território paulista. Há previsões de raios, rajadas de vento e queda de granizo em alguns pontos isolados, o que aumenta ainda mais o risco de transtornos como alagamentos, quedas de árvores, entre outras. Esse alerta é válido para todo o estado de São Paulo e a massa de ar seguirá após essa frente fria e trará mais uma onda de frio aqui para o estado. As temperaturas, inclusive, podem chegar aos 7 graus em algumas regiões daqui de Campinas, Sorocaba. Essas regiões devem se preparar para chuvas e ventos fortes com intensidade, exigindo atenção redobrada. Com o avanço dessa frente fria, entre amanhã e quarta-feira, uma massa de ar polar provoca uma queda ainda mais acentuada nessas temperaturas em todo o estado, com destaque principalmente para as madrugadas, quando são esperadas menores mínimas. Inclusive, estou olhando aqui, quarta-feira prevê aí a menor mínima da semana com 5 graus que podem ser registrados aqui para Campinas.
Semana da nossa festa junina, hein? Semana da nossa festa junina. Mas provavelmente entre quinta e sexta-feira o tempo volte a ficar um pouco mais ameno. A chuva na quarta-feira dá aquela acalmada. Mas claro que ao longo da semana eu vou trazendo os destaques da temperatura. Por enquanto, diante desse cenário, Defesa Civil reforça a importância de atenção especial às pessoas mais vulneráveis, idosos, crianças, pessoas em situação de rua, que são as mais suscetíveis a esses efeitos do frio intenso. Lembrando, Nath, que esse alerta não é apenas para a cidade de Campinas. Sim, para todo o estado de São Paulo. E inclusive a nossa região metropolitana de Campinas, que eu abri essa edição dizendo que na última quinta-feira completou 25 anos. Pois é, no dia 19 de junho de 2000, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo criava oficialmente a região metropolitana de Campinas, numa lei complementar, a número 870, esse número é da nossa concorrente, permitiu o nascimento de um dos blocos mais fortes do país em termos de economia. Atualmente com 20 municípios integrados, mais de 3 milhões de habitantes. Você sabe que nesse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, que foi o último levantamento fechado, a região metropolitana de Campinas registrou uma alta no Produto Interno Bruto de 3,2%. Esse patamar, o quanto movimenta a economia de Campinas, esse crescimento do PIB da região, ele é maior do que o que foi alcançado por 21 estados brasileiros e pelo Distrito Federal. Então, nesse período, o PIB da região metropolitana de Campinas foi de 105 bilhões e 300 milhões de reais. Por isso que o problema não é falta de dinheiro aqui para nossa região metropolitana. O que falta às vezes é consciência do tamanho da região que a gente vive, da importância que ela tem economicamente e também a aplicação desse valor para o que mexe diretamente com a nossa vida. Por isso que a região metropolitana de Campinas é o destaque da nossa programação dentro do Manhã Bandeirantes. Mas às vezes falta o simples também para a região metropolitana de Campinas, que é a convivência. Às vezes falta também o bom senso do ser humano. Olha a história que eu vou contar para você que aconteceu na última madrugada. Um advogado foi preso por tentativa de homicídio após atirar contra a vizinha que reclamou de barulho. Isso em um prédio, em pleno bairro Botafogo. A vítima felizmente escapou ilesa. 1h30 da manhã. A vizinha estava com o namorado no apartamento de baixo. Eles estavam tentando dormir, porque hoje, dia útil, trabalhariam. E no andar de cima, um barulho muito alto. Risada muito alta, conversa alta. Eles chegaram a afirmar até que tinha música alta, mas isso os vizinhos negaram. Enfim. Os dois vizinhos já tinham um desentendimento antigo pela convivência no condomínio. Aí a mulher sobe, o namorado vai logo atrás, ela bate na porta e quem recebe é o namorado desse morador. Então ficam a vizinha e o namorado do morador do andar de cima conversando e esse namorado dizendo, não, a gente entende, realmente estamos conversando alto, a gente vai diminuir o volume. Aí chega o namorado da vizinha e o morador do andar de cima. Ali começa uma discussão um pouco mais acalorada. Abaixa o volume, a gente tá tentando dormir, a gente tem dia de trabalho. Aí os namorados começaram a se desentender. Saíram na mão, no soco. Rolaram pelo corredor. A vizinha, para proteger o namorado, começou a dizer que ia chamar a polícia, que ia ligar pra PM, pra guarda municipal. É aí que o morador do andar de cima, que estaria provocando o barulho, ele pega uma arma e atira 2 vezes. Um disparo acerta a parede do condomínio, a parede do corredor, o outro a porta do elevador. A polícia militar foi acionada e prendeu esse advogado em flagrante. Ele tem o registro da arma, ele tem o porte da arma, mas obviamente não tem autorização para atirar contra ninguém nessa circunstância. O auto de prisão foi lavrado na presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme prevê a legislação para os profissionais de advocacia. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Campinas e é investigado como tentativa de homicídio, incluindo investigação interna da OAB aqui da cidade. Pela postura dele como um advogado e pelo fato dele ter se envolvido em um crime em flagrante que colocou em risco a vida, pelo menos, de 3 pessoas. O próprio namorado, a vizinha e o namorado dela que estavam no corredor quando os disparos foram efetuados,
mas felizmente ninguém foi atingido. Isso sem falar quem mora no prédio também. Imagina, você tá dormindo, você não tem nada a ver com vizinhos e daqui a pouco você é acordado com disparos de arma de fogo no seu andar. Inacreditável, ainda vivemos uma situação como essa. Triste também a história que marcou as últimas horas na cidade de Montemor. Isso foi no sábado, final de semana, com 3 crianças atacadas por um cão da raça Pitbull, também em um condomínio. A polícia militar foi chamada porque os agentes viram moradores segurando um Pitbull e o dono do cão. Esse Pitbull havia mordido 3 crianças que foram levadas à unidade de pronto atendimento no Jardim Amanda, em Hortolândia. A equipe constatou que a equipe da PM, o pai de 2 das crianças atacadas estavam ali no hospital naquele momento. E eles relataram que voltavam do parquinho do condomínio e quando chegaram no hall, quando chegaram na entrada do prédio, o cachorro atacou 2 meninas e o pai conseguiu afastá-lo. Meninas essas de 7 e 3 anos. Mas tem uma terceira criança, um menino de 8 anos, que também foi atacado por esse cão. Ele estava no apartamento quando ouviu alguém gritando, viu que era uma criança que tinha sido mordida pelo cachorro, foi até lá e descobriu um desses pais que se tratava do seu filho, que estava brincando no campinho. Então o cachorro ataca as 2 crianças na frente do hall, vai para o campo e depois ataca o menino de 8 anos. As meninas foram liberadas já da UPA do Jardim Amanda. O menino teve ferimentos na perna, levou pontos na perna, também teve alta depois de ser atendido no Hospital Mário Covas, também em Hortolândia. Caso registrado como lesão corporal e omissão de cautela na guarda ou condução de animais pela Polícia Civil de Montemor. Quando há um ataque como esse, a primeira pergunta que a gente faz automaticamente é: quem vai se responsabilizar? O cachorro? Não. O proprietário, tutor, chame como preferir. O Igor Calian, inclusive, preparou uma reportagem em que ele conversou com a doutora Ana Krasovich, advogada criminalista, e ele traz outros casos recentes, inclusive aqui do interior de São Paulo, para exemplificar o que ocorre numa situação como essa, como registrada em Montemor e em outros lugares pelo país. Crianças e adolescentes desesperados correm para o teto de um carro estacionado em Jabuticabal, interior de São Paulo. O cão da raça Pitbull fica em volta, salta, consegue subir no capô e quase pega um menino. Quando uma vizinha aparece para ajudar, parte do grupo corre. Uma garota de 15 anos foi mordida, precisou ser vacinada e está tomando antibióticos. A mãe dela afirma que não recebeu ajuda do dono do cachorro. O caso foi registrado na delegacia como omissão de cautela, na guarda, ou condução do animal. No Brasil, existem leis municipais e estaduais que obrigam o uso de focinheira, enforcador e coleira em animais de raças consideradas perigosas, como é o caso do Pitbull. Na esfera criminal, os donos desses animais podem responder por omissão, lesão corporal ou até tentativa de homicídio. É o caso da dona de 2 Pitbulls, que vai a júri popular em Porto Alegre. Ela não conseguiu conter os animais que atacaram uma servidora pública. Eles já tinham se envolvido em outros incidentes. Por isso, a justiça considerou que a dona assumiu o risco de morte da vítima. A negligência é do tutor do cachorro. É uma negligência dele. Ele tem que saber como ele vai cuidar, em que lugar ele vai estar com o cachorro, né? Inclusive existe essa discussão, porque como já tiveram vários casos, infelizmente, desse tipo de ataque, existe uma discussão para analisar se é culposo ou doloso. Crime, fato é. No caso do interior de São Paulo, vizinhos afirmaram que também não foi o primeiro ataque do cachorro. Já foram vários os registros este ano. No fim de abril, 2 cães foram para cima de uma mulher grávida que acabou derrubada no chão ao tentar proteger o seu Golden Retriever, em Santos, no litoral paulista. Apesar do susto, mãe e bebê ficaram bem. Os animais pertencem a um estacionamento da região e estavam soltos. Às 10h19, 10h19, Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer informações sobre moradias populares no Brasil, uma novidade que
o Manhã Bandeirantes vai apresentar para você é a nova regra, um novo ciclo de contratações do Minha Casa Minha Vida por meio do Fundo de Arrendamento Residencial. Como é que isso vai impactar as famílias de classe média, classes consideradas, eu não gosto desse termo, mas enfim, consideradas mais baixas? Como é que vai mudar com a vida do trabalhador brasileiro essa nova regra? E a sua participação também na volta do intervalo aqui no Manhã Bandeirantes, com a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto pelo 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Neste sábado, dia 21, tem vacinação contra a gripe em Valinhos. A ação acontece das 8 da manhã até o 12h30. 2 locais participam, o Flex Atacarejo, no bairro Ortizes, e o supermercado ASP, no Jardim São Marcos. Qualquer pessoa com mais de 6 meses pode se vacinar, mas o foco é o grupo prioritário, idosos, crianças e gestantes. Em Valinhos, esse grupo tem mais de 32 mil pessoas, mas só 33% tomaram a vacina até agora. A gripe pode ser grave e a vacina é a melhor forma de proteção. Para se vacinar, é preciso levar a carteirinha de vacinação, o CPF e o cartão do SUS. De Campinas e região, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 22 minutos, 10 horas 22 minutos. Manhã Bandeirantes, girando a notícia para você nesta segunda-feira, 23 de junho de 2025 e trazendo novidades que mexem diretamente com o nosso dia a dia. O novo ciclo de contratações do programa Minha Casa Minha Vida, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial, prevê a contratação de 110 mil novas unidades habitacionais urbanas, sendo 100 mil para atendimento geral de famílias inscritas no cadastro local dos municípios e 10 mil destinadas para algumas situações específicas, como localidades impactadas por obras públicas federais e situações de emergência ou calamidade. Vamos entender um pouco melhor como funciona essa nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida? Nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes é o Augusto Rabelo, secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades do Governo Federal. Secretário, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço aqui. Vamos falar de habitação. Um assunto muito importante para Campinas e para o estado de São Paulo. Dessas 110 mil novas unidades habitacionais urbanas, já há uma expectativa de pelo menos porcentagem ou próximo disso aqui para o estado de São Paulo? Sim, nós já temos, quando nós lançamos o edital, há algumas semanas atrás, nós já colocamos a cota estadual para cada unidade da federação, a partir do peso do déficit habitacional, né? Então, para o estado de São Paulo, nós teremos 12.819 unidades habitacionais que serão selecionadas e contratadas agora nesse ciclo, né? A cidade de Campinas, ela não é uma cota, mas ela tem um teto e ela poderá apresentar, terá oportunidade para apresentar até 2.000 unidades habitacionais, né? Projetos que perfaçam um total de até 2.000 unidades habitacionais.
E como é que funciona a construção de um empreendimento do Minha Casa Minha Vida? Ele depende também da prefeitura da cidade destinar algum terreno? Ele depende da construtora ter uma área já pré-aprovada aqui no município? Como é que essas unidades podem chegar até a cidade, secretário? Primeiramente, eu queria até destacar com relação ao edital, que nós lançamos então esse edital, é um edital que vem com um desenho muito interessante, porque é um desenho desburocratizado. O nosso intuito é fazer com que as análises de projetos e os contratos aconteçam de uma maneira mais ágil, mais eficaz. Então, esse é um primeiro destaque que eu queria colocar, né? Além de mais esse ciclo de investimentos do governo federal, nós também colocamos aí essa frente da desburocratização. E aí, te respondendo, são dois caminhos, tá? A prefeitura ela pode ter um terreno público, um terreno dela, que ela faça um chamamento público para credenciar uma construtora e, com isso, apresenta-se o projeto para a Caixa Econômica para poder, enfim, ser analisado e depois, eventualmente, contratado e iniciada a obra. O outro caminho, e é por isso que Minha Casa Minha Vida também tem uma agilidade muito interessante, é porque a própria construtora, se ela tiver um terreno próprio que se adeque dentro das nossas especificações, ela também pode apresentar esse projeto diretamente à Caixa. E aí vale a pena destacar que uma grande inovação do novo Minha Casa Minha Vida, lembrando que ele foi extinto ali em 2020, né, nós ficamos alguns anos sem investimento, sem Minha Casa Minha Vida, após a sua recriação em 2023 com o presidente Lula e com o ministro Jader Filho, ele vem com uma inovação que é a posição, a qualificação dos terrenos. Então, hoje, para a prefeitura poder apresentar, ou para a construtora poder apresentar um projeto que seja contratado, esse terreno ele precisa estar inserido na malha urbana, ele precisa ter acesso a serviços públicos de saúde, de educação, de transporte, ele precisa ter acesso aos serviços de infraestrutura básicos. Então, com isso, a gente faz com que a qualidade dessa moradia no futuro seja mais alta e gere para as famílias oportunidade e conforto, né? Então, esses são os pontos. E os caminhos são esses dois que eu te disse. Então, de um jeito ou de outro, chega na Caixa, a Caixa faz a análise da documentação, da engenharia e o processo vai adiante. Nath Luquezzi, estamos conversando com Augusto Rabelo, secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, trazendo novidades sobre o Minha Casa Minha Vida também aqui para o nosso interior. Bom dia, secretário. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante que a gente tem discutido bastante, né? Que é essa cidade mesmo de 15 minutos, essa parte também da sustentabilidade. Esses novos empreendimentos, eles reforçam também esse compromisso com a sustentabilidade? Com certeza, Nath. A gente, inclusive, colocou nesse edital de agora algumas medidas, né? Primeiro, nós já tínhamos ali a questão da biblioteca, a questão dos espaços de convivência. Nós diminuímos, isso foi uma coisa muito importante, nós diminuímos o tamanho dos empreendimentos. Quanto maior o empreendimento, mais difícil certas questões de ambientais e de convivência, inclusive, se colocam. Hoje os empreendimentos têm uma média de 200 a 250 unidades, né? E eles já não são mais aquela lógica do condomínio fechado, eles ficam inseridos na cidade. E mais uma coisa muito importante que eu ia dizendo é que nós colocamos a previsão, inclusive, de mais árvores. Então, nós colocamos uma proporção maior para que quem está construindo e o próprio poder público possa colocar mais árvores, mais espaço verde para essas famílias que vão estar lá. Fora isso, nós temos incentivado, né, a instalação de hortas urbanas comunitárias, o reuso da água, também a parte do consumo de energia sustentável. Então, o Minha Casa Minha Vida vem a cada edital, a cada passo, a gente vem tentando trazer medidas para que a sustentabilidade seja um caminho, inclusive com técnicas construtivas que geram menos carbono, que geram menos lixo e que fazem também com que o processo da obra aconteça de uma maneira mais sustentável para a própria cidade. Secretário, além desses projetos dentro do condomínio, dentro do espaço construído nessa parceria do Minha Casa Minha Vida, há preocupação também com o entorno desse empreendimento, para que haja acesso à saúde, à educação, com creches, escolas, com posto de saúde. Há também um trabalho de acompanhamento por parte do governo federal para que, além do empreendimento, haja uma estrutura no entorno para a população ali acomodada? A nossa exigência, quando a gente coloca no edital que para aceitarmos um projeto ele precisa já estar inserido, é justamente para facilitar esse controle, né? O Ministério das Cidades não teria condição de fazer um controle a posteriori de tudo, né? Um acompanhamento.
até porque envolvem investimentos de outros ministérios. Então, nós invertemos a lógica e nós travamos de início, ou seja, a prefeitura que quer apresentar um projeto hoje, o terreno já precisa estar inserido com esses serviços, né? De modo que a gente entende que isso vai garantir o atendimento. Agora, a gestão da demanda e a gestão do atendimento também faz parte aí da atribuição da prefeitura, né? Mas nós fazemos essa exigência justamente para que a gente possa garantir que quando a pessoa se mudar, ela já está lá fazendo. Isso tem gerado, inclusive, um movimento muito interessante das prefeituras correrem atrás. Elas precisam de casa, então elas estão correndo atrás dos investimentos, dos outros investimentos necessários, né? Correndo atrás de creche, correndo atrás de UPA, correndo atrás enfim, de pavimentação, e com isso a gente entende que a gente está gerando um efeito indutor muito interessante para que as habitações realmente já sejam providas. Quando for entregue, os serviços já estão disponíveis para a população. E partindo desse pressuposto, existe alguma meta ou alguma expectativa no caso também de geração de emprego, nesse caso? Olha, nós temos uma conta, ela é uma conta feita a partir de cálculos aí colocados pelo setor da construção civil, de que cada R$1 milhão investimento em obras de habitação geram 13 empregos diretos, indiretos ou induzidos, né? Nós temos mais ou menos uma conta de que nesses 4 anos de governo Lula, com a condução aqui do ministro Jader no Ministério das Cidades, a gente deve gerar algo em torno de 4 a 5 milhões de empregos no setor da construção, né? É uma conta estimativa, mas de fato esse é um dos setores que mais gera emprego qualificado e tem sido, inclusive, fonte quer dizer, o crescimento de emprego e da setor da construção civil tem se destacado, né? No estado de São Paulo, inclusive, tem sido um dos pontos altos aí. Na própria cidade de Campinas, nós investimos R$1,7 bilhões já de 2023 para cá. Isso vale a pena dizer. Foram 9.500 unidades habitacionais. Dessas 9.500, 9.200 foram pelo financiamento do Minha Casa Minha Vida, que atende famílias desde a faixa 1 até a faixa de renda superior, mais de R$8 mil, e outras 320 unidades que já estão aí contratadas para serem construídas em Campinas. Essas 320 vão atender aquela população de mais baixa renda que não tem condição de financiamento. Mas já são quase R$2 bilhões de investimento aí em Campinas, fora essas outras 2.000 que eu falei, né, que também a prefeitura ou as construtoras poderão apresentar. A gente entende que o setor da construção civil tem sido muito importante para a geração de emprego. Secretário, para a gente finalizar, recentemente o programa Minha Casa Minha Vida passou a incluir pessoas em situação de rua. Então, 3% das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial são destinadas para esse público. Esses próximos empreendimentos já têm essa reserva para essa população? O que acontece? Nós já tínhamos a pessoa em situação de rua, ela já era um público nosso prioritário, né? Ela já era um público que nós atendíamos dentro de um ranqueamento que a gente faz. E o que acontece é que agora, recentemente, nós soltamos uma medida em que a gente dá um passo além, um passo a mais, para garantir que 3% das unidades habitacionais dos empreendimentos em 38 cidades, eles terão esse desenho, né? Nós vamos colocar esse 3% como uma cota. Então, explicando em outras palavras, o que nós já tínhamos era colocar a pessoa em situação de rua como uma prioridade, ou seja, dentro de um ranqueamento, ela já pontuava mais para poder ter habitação. Isso já existia. O que nós estamos fazendo agora é realmente induzindo e dando um passo além para que em 38 municípios específicos, Campinas está entre eles, tá? Em 38 municípios do Brasil, que são municípios que o Ministério dos Direitos Humanos mapeou, que são municípios que têm uma demanda um pouco mais forte com relação a pessoas em situação de rua. Então, nesses 38 municípios, 3% de cada empreendimento habitacional poderá ser destinado a pessoas em situação de rua, famílias em situação de rua. Essa cota poderá ser cumprida nos 3% ou não, mas a gente colocou aí esse teto, assim como a gente faz para pessoas com deficiência, por exemplo. E a gente entende que isso vai dar uma efetividade maior para, pelo menos onde a demanda é mais grave, mais agravada, a gente possa ter um caminho. Agora, isso também é importante destacar, vem com um trabalho social que precisa ser feito pelas prefeituras. Isso está colocado na nossa portaria, em que a gente regulamentou essa situação, para que as prefeituras também façam acompanhamento, porque não adianta só a gente entregar a casa, precisa ter um trabalho antes, um trabalho durante e um trabalho especialmente depois, para essa socialização e para, enfim, superação dos desafios que as famílias, né, as pessoas em situação de rua passam.
Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Augusto Rabelo, secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, falando sobre o novo ciclo de contratações do Minha Casa Minha Vida, com previsão também de entregas aqui para Campinas. Secretário, muito obrigado pela sua atenção, um ótimo trabalho ao senhor, a toda a sua equipe, na Secretaria de Habitação, no Ministério das Cidades, e espaço sempre aberto para falar sobre esses novos empreendimentos e o compromisso também de nós acompanharmos essa obra aqui por Campinas. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado, pessoal. Em breve, quando essa obra já estiver iniciada, a gente dá um pulo aí em Campinas e dá um pulo aí com vocês para bater um papo ao vivo. Muito Será obrigado um prazer. pelo espaço. Até a próxima. Será um prazer recebê-lo, secretário, e a gente vai, claro, continuar acompanhando também as obras desse empreendimento que fazem parte, portanto, dessa nova decisão. O Minha Casa Minha Vida, então, tem essa nova regra em que Campinas está entre as 38 cidades incluídas numa reserva de 3% para moradores em situação de rua. Nós já falamos sobre esse assunto aqui no Manhã Bandeirantes, mas é sempre importante reforçar, porque nós vamos acompanhar se vai ser entregue conforme esteve também no edital do projeto. Por que eu estou falando isso? Porque em São Paulo, hoje inclusive é motivo de reportagem do portal UOL, a Prefeitura de São Paulo colocou sob suspeita 249 milhões e 600 mil reais em isenções fiscais concedidas ao mercado imobiliário para a construção de moradias sociais na capital. Essas isenções dizem respeito a uma licença da construção de 9 mil unidades desse tipo. São 57 empreendimentos em que apenas 1,7% das mais de 537 mil moradias sociais licenciadas entre 2021 e 2024, de fato chegaram a pessoas dessa faixa de salário. Ou seja, o volume total de isenções que a própria prefeitura concedeu às construtoras e que vai precisar rever é muito maior. Esse cálculo foi feito pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. E eu estou dando crédito aqui ao portal UOL, que foi quem publicou na manhã de hoje. E é um primeiro passo, segundo a reportagem, para que a gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aplique multas previstas pela legislação a quem burlou a política habitacional da cidade. Mas burlou como? Vamos lá. Desde 2014, a Prefeitura de São Paulo oferece isenção fiscal, ou seja, você está livre de vários impostos, com o mercado privado construindo moradias sociais, que são ou as habitações de interesse social ou habitação de mercado popular. Em contrapartida, as construtoras devem vender esse apartamento a famílias com renda comprovada de até 10 salários mínimos, o que para o Brasil de hoje já é considerado um valor alto para uma renda familiar. Salário mínimo última conta estava 1.558. 1.558 multiplicado por 10, estamos falando de uma renda familiar de mais de 15 mil reais, que já é a realidade de poucos brasileiros. Ok. Mas a prefeitura, segundo a reportagem do UOL, nunca fiscalizou a venda desses apartamentos. A concessão dos incentivos foi atrelada apenas a uma autodeclaração da construtora. Então a declaração era a construtora dizendo, não, fique tranquilo que nós vamos vender para famílias de baixa renda. E sabe onde é que estavam construindo? Em bairros nobres de São Paulo. Pegando a isenção que a prefeitura dá para as famílias mais carentes e fazendo prédio no bairro dos Pinheiros, Itaim Bibi, Moema e outros bairros de renda per capita mais alta do que essa prevista. A reportagem do UOL diz que, na gestão do prefeito Fernando Haddad, foram criados alguns mecanismos para que as obras chegassem de fato às pessoas que precisavam e que elas foram revogadas na gestão de João Dória, quando prefeito de São Paulo. Aquela passagem curta antes dele se candidatar a governador, deixando a cidade nas mãos do vice Bruno Covas, que foi eleito e acabou falecendo no primeiro ano de mandato, entrando, portanto, o Ricardo Nunes. Isso vem à tona agora e o prefeito atual, Ricardo Nunes, diz que vai multar as construtoras que não cumpriram com esse acordo. Dizem que fizeram metros quadrados caríssimos, porque agora São Paulo não fala mais
apartamento pequeno ou kitnet? Estúdio? Um estúdio, por exemplo, desse construído, diz que o metro quadrado é de R$20 mil. Só que fica mais barato porque a prefeitura dá essa concessão para que seja uma moradia popular. E é vendida para quem? Para quem tem dinheiro. Para quem não precisa dessa isenção. Eu imaginei que existisse um número mínimo de apartamentos ou, enfim, de moradias destinadas a esses programas. Não existe. Deveria existir. Tem que ter o acompanhamento. Porque não adianta você fazer a lei e distribuir esse dinheiro para as construtoras se você não fiscalizar onde, de fato, os prédios estão sendo construídos. O maior desconto nessa história em São Paulo, individual, foi concedido dos 57 projetos que já foram analisados, fizeram um desconto de R$23 milhões. E ali foi construído com esse dinheiro o Living Full Vila Nova Conceição, do grupo Cirela. Não tem nem nome de apartamento de gente humilde. A construção fica na Avenida Santo Amaro. A planta prevê 2 torres de 26 andares, com 576 estúdios de 24 metros quadrados. Então eles colocam como moradia popular casa minúscula, 24. Imagine viver em 24 metros quadrados com uma família. Só que eles vendem isso com valor, devem ser comercializadas a famílias com renda mensal entre 3 e 6 salários mínimos. A construtora ainda é listada na auditoria com o Living Full Faria Lima. Você acha que alguém de habitação popular vai morar na Faria Lima, Nath? Jamais, jamais. Mas isso estava acontecendo embaixo do nariz da Prefeitura de São Paulo. Então, por isso, essas perguntas feitas também para o secretário de Brasília, e nós vamos acompanhar esse projeto em Campinas. Compromisso nosso do Manhã Bandeirantes para essa obra de fato ser entregue a quem de fato precisa e não se tornar uma forma de facilitar a vida de quem já tem dinheiro nesse país e consegue benefícios, mas que geralmente são os primeiros a levantar a bandeira contra benefício de quem realmente precisa da ação do governo. 10h41, vamos ouvir o nosso ouvinte? Aliás, saudade de você conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. As mensagens vão chegando, a gente vai compartilhando com o nosso ouvinte, o Edmilson, final do telefone 9884, desejando bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Deixa eu relatar um episódio presenciado pelo Edmilson a respeito deste profissional ou advogado que se acha, às vezes, Deus, dono da verdade, e muitas vezes abusa do poder de autoridade. Em um evento na escola do filho do Edmilson, ele conta que uma das mães que foi à festinha prestigiar o filho parou o carro na frente de uma casa ao lado da escolinha. O dono da casa saiu repreendendo, dizendo que não poderia parar ali porque era em frente à casa dele e que ali iria parar o carro dele. Em meio a gritos agressivos, conseguiu fazer com que essa mulher tirasse o carro. É daquelas que eu sou assim também. Eu prefiro não entrar na briga. Mas não insista, porque senão a conversa muda. Que nem estava em frente à saída da garagem. Isso é importante. O carro não estava na saída da garagem. Estava em frente à casa, no local permitido para o estacionamento. Na hora, o Edmilson conta que ficou revoltado, mas não quis se intrometer. Logo em seguida, o mesmo tirou o carro da garagem e colocou no meio-fio da calçada, de forma totalmente proibida. Ali presenciamos de fato que muitas vezes existem profissionais que se acham donos do mundo. E ele tá... Por que ele tá falando de advogado? Porque, segundo o Edmilson, ele dizia a todo momento, sou advogado. Então, fecha o Edmilson essa história com a conclusão de que ele precisa estudar um pouco mais de lei. Profissionais ruins têm todas as áreas, né, Edmilson? Infelizmente. Às 10h43, mensagem de áudio chegando e nós compartilhamos com você. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo, é muito bom ouvi-lo após as merecidíssimas férias em Miami. Coitado de né? mim. Tá vendo? Vocês falam isso. E gostaria de perguntar a você, Heitor Fredo. Diga. Se realmente vai acontecer amanhã, né? Seria, pelo que eu entendi, seria amanhã, 24/6, que a UPA do Carlos Lourenço vai parar de atender as crianças e o atendimento dali vai passar para o Mário Gatinho, né? Na minha opinião, por isso que eu estou perguntando se é isso mesmo ou não. Na minha opinião, se isso realmente acontecer, é desvestir um santo para vestir outro. Não importa o tanto de atendimentos que tem, ali vai ser um local a menos
se isso realmente acontecer amanhã, fora que eu não gostaria nessa hora nem pensar de ser nenhum funcionário, principalmente da recepção da UPA, porque a hora que a gente levar o filho doente, a gente que é pai sabe como é que é, né? Aí você tem que se deslocar de lá, que é facinho de estacionar, para o outro local, Mário Gatinho, que é mais complicado, complexo ali de estacionar, né? Que é o antigo Hospital Metropolitano. Então depois você só confirma para a gente se é isso mesmo. Não importa a estatística. O que importa é que vai ter um local a menos para se atender as crianças. Isso pelo que eu entendi do que vocês disseram a semana passada antes das suas férias. E gostaria também de lamentar a posição do Brasil, né, sobre esse negócio dos Estados Unidos terem entrado na guerra ou não. A nossa posição tem que ser neutra, nem a favor, nem contra. Lamentar pelas mortes, lamentar pela guerra, mas neutralidade, nem um lado nem o outro, porque o exército brasileiro, em comparação ao exército dos Estados Unidos, Irã, Iraque, é piada. Essa é que é a verdade. Um grande abraço a todos, DJ Ale. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, trazendo explicações de como o conflito cada vez mais tenso, cada vez mais com cara mundial, ele afeta nosso dia a dia, por exemplo, com os preços do petróleo. A gente vai entrar no assunto daqui a pouco, mas, Nath Luquezzi, tenho certeza que essa dúvida do DJ Ale é de muita gente. Sim. UPA Carlos Lourenço deixa de ter atendimento pediátrico e passa a levar esses profissionais para o Mário Gatinho? Conta pra gente, reforça a informação que você trouxe na semana passada. Exatamente, então a partir de amanhã, dia 24 de junho, vai haver o redirecionamento provisório dos 13 pediatras que hoje atendem atualmente, como o DJ Ale bem colocou na UPA do Carlos Lourenço, para a unidade pediátrica do Mário Gatinho. Essa ação é temporária e como objetivo de reforçar e qualificar o atendimento às crianças durante esse período de sazonalidade das doenças respiratórias que ocorrem principalmente entre abril e agosto. E aí essa mudança, segundo a Prefeitura de Campinas, não vai afetar o acesso aos moradores, né? Segundo aqui, a decisão não impacta em grandes deslocamentos para os usuários que são os moradores ali da região, mas garantindo assim um atendimento ainda mais adequado. Então, um outro ponto que levou essa decisão foi o perfil de assistência, que segundo a Prefeitura, a UPA do Carlos Lourenço atende principalmente pacientes adultos e é uma unidade de pronto atendimento com menos assistências pediátricas, em média, são 60 atendimentos por dia. Mas como nosso ouvinte bem colocou, nem sempre a gente tem que olhar pelo lado dos números, né? Então, de fato, vai haver esse direcionamento, né? Esse redirecionamento desses pediatras e, de fato, o atendimento vai ser feito em um lugar diferente. Vai ter que haver aí uma maneira de se locomover e às vezes é muito próximo ali para um atendimento, facilita, né? Você já assistiu o filme Mary Poppins? Mary Poppins, sim! Tem uma música da Mary Poppins que diz que uma colher de açúcar ajuda a descer o remédio mais fácil. Exatamente. Né? É mais ou menos como eu vejo a divulgação dessa notícia, inclusive. Porque a prefeitura divulga assim: Mário Gatinho reforça atendimento e passa a contar com mais 13 pediatras a partir desta semana. Mais precisamente, a notícia era de semana passada, então a manchete diz a partir da próxima semana, mas é a partir de amanhã, certo? Aí o que você pensa? Nossa, 13 pediatras novos no Mário Gatinho. Uhum. Contrataram mais médico? Não, tiraram de outro lugar. Tiraram da UPA. Sim. É uma ação considerada temporária, importante dizer isso. Sim. Uma ação considerada temporária para reforçar o atendimento num período de sazonalidade. Então as doenças respiratórias entre abril e agosto. Tô tentando buscar uma data, só tem a data de início, né? Eu ainda não encontrei, como é temporário, ainda não tem a data do término dessa ação. Se for seguir a sazonalidade, teoricamente, depois de agosto, né? O atendimento volta na UPA Carlos Lourenço. Agora, tem um outro ponto aqui dessa mesma divulgação, que aqui, prefeitura, eu acho que faltou olhar um pouquinho mais para a realidade de boa parte da população. A notícia diz o seguinte: a decisão não impacta em grandes deslocamentos para os usuários que são moradores da região do Distrito de Saúde Sul, onde estão localizados o Mário Gatinho, a UPA Carlos Lourenço e a UPA São José. Essa última vai continuar com atendimento pediátrico normal, garantindo assim um atendimento adequado. Não impacta para quem está no seu escritório
e que não precisa fazer o deslocamento com uma criança doente de um hospital mais próximo para um hospital mais distante. A UPA Carlos Lourenço fica na rua Praia da Urca. A unidade pediátrica do Mário Gatinho fica numa distância de 15 minutos de carro e 1h15 de caminhada. Nossa. Como é que não impacta? Como é que não muda a vida de quem já está acostumado a ir à UPA Carlos Lourenço? Impacta sim. Então, dizer que não vai mudar tanto é olhar o mapa de Campinas sem entender a complexidade dele, a distância e o quanto muita gente depende de um transporte público. Uma busca rápida aqui pelo Google. São 33 minutos de ônibus, se tudo der certo, saindo de um local para o outro. E aqui passando por linhas como 133, 131, 161. Então tem que fazer transbordo de uma linha para outra com uma criança doente. Então, eu não sou técnico para dizer se é a melhor decisão ou não. Mas dizer que isso não impacta quem mora no bairro e está acostumado a usar o UPA Carlos Lourenço, aí é dourar a pílula. Aí é a colher de açúcar para o remédio descer mais doce. É necessário fazer? Vai melhorar o atendimento? Então que se deixe claro também quando vão voltar os médicos para a unidade de pronto atendimento do Carlos Lourenço. Então é necessário para esse momento? Então não venda como 13 novos pediatras no Mário Gatinho. São pediatras deslocados de uma outra unidade. 10h50. Tem mais participação do nosso ouvinte, tem mais mensagem de áudio. A gente vai compartilhando com você como faz o Adriano Vermelho. Bom dia para você, bom início de semana, Adriano. Ele pergunta: será o Brasil o país do disfarce, da enganação, das mentiras e ainda por cima dos falsos profissionais? Parece que sim. Ontem vi uma reportagem que mais um bandido sacripanta, olha que palavra bonita, agora assassino, foi desmascarado num hospital em Sorocaba, onde ficou mais de um ano trabalhando, dando plantões e acabou ensinando para outros, para uma outra estelionatária, no mínimo, o esquema e também a colocou lá. Como disse acima, só que até agora dos seus diagnósticos resultou na morte de um paciente. Portanto, algumas perguntas clamam por respostas. Como ele conseguiu enganar a administração do hospital? Não houve uma pesquisa ou verificação mais profunda? Segundo, quem responde por essa vítima? O autor estelionatário do diagnóstico ou o hospital que o contratou? E por fim, como essas pessoas conseguem documentos tão fiéis, visto que tem aumentado muito esse crime de falsidade ideológica profissional? Infelizmente é uma questão que nos traz mais um problema para nos deixar apreensivos e seguros e ainda mais desconfiados de tudo e de todos. Muito do que acontece de irregular é porque tem a facilitação de pessoas em cargos estratégicos. Vídeo que aconteceu no INSS, né, Adriano? E a você que acompanha o Manhã Bandeirantes. O vazamento de dados do INSS é algo que quem se aposentou, quem tem alguém aposentado na família, já sabia que isso acontecia. Tem muitos casos de aposentados que recebem antes uma informação de que ele tem crédito consignado, liberado, do que a aposentadoria saiu pelo INSS. Como é que sabe disso? Porque vaza dentro do próprio INSS. E falando nesse assunto, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, marcou para amanhã uma audiência de conciliação para tratar das indenizações aos aposentados e pensionistas vítimas de fraudes em descontos associativos no benefício do INSS. A audiência está marcada para as 15h e vão participar representantes da Advocacia Geral da União, do Instituto Nacional do Seguro Social, da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal. 2 semanas atrás, a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo que vítimas de fraudes em descontos indevidos nos benefícios do INSS sejam ressarcidas administrativamente, sem a necessidade de entrar com ações na Justiça. Essa solicitação está entre as propostas a serem debatidas amanhã nesse encontro. Enquanto isso, os principais acusados do esquema seguem sendo investigados pela Polícia Federal e seguem buscando brechas para tentar se livrar, num país que tem um histórico disso acontecer. Por exemplo, o mais famoso deles, o chamado careca do INSS, está pedindo anulação de todas as provas levantadas
contra ele na investigação. O repórter Túlio Amâncio explica pra gente que caminho é esse que ele está percorrendo e o que a justiça já disse a respeito desse assunto. E perdeu. Agora, o careca do INSS pediu à Justiça em Brasília para anular provas da investigação. O ex-procurador do INSS, Vigílio Antônio Filho, e o empresário Maurício Camisotti, também investigados, reforçaram o pedido. Os advogados do trio dizem que a Polícia Federal não pode usar relatórios de inteligência financeira sem autorização da Justiça, como foi feito. A Polícia Federal tem indícios de que o esquema seja ainda maior. Há suspeita de repasses financeiros para integrantes do Judiciário. A PF encontrou um caderno de controle financeiro do careca do INSS com uma anotação: Justiça DF 15%. Mesmo com pendências na investigação, como apresentação de movimentações financeiras, o careca do INSS pediu e recebeu a autorização da Justiça do Distrito Federal para viajar a São Paulo para tratar de assuntos profissionais. Segundo a PF, 12 pessoas foram presas por suspeitas de serem operadoras do esquema, mas nenhum diretor de grande associação foi detido. 10h55, daqui a pouco a gente traz mais informações para você, segue com o giro da participação do nosso ouvinte. A Nath Luquezzi vai trazer informações sobre um acidente que marcou o final de semana aqui também no interior de São Paulo. E nós vamos trazer reportagens sobre a tensão que existe no Oriente Médio após os ataques feitos pelos Estados Unidos, a resposta do Irã a Israel e o clima que cada vez vai ficando mais quente, envolvendo cada vez mais países. Quem não está com medo nesse momento de uma terceira guerra mundial não entendeu a gravidade do que estamos vivendo ainda. Agora, como é que isso impacta o nosso dia a dia a curto, médio e longo prazo? E ainda, as explicações desses últimos dias por quem conhece do assunto. Continue conosco, a gente vai ter esse e outros destaques na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O presidente Lula anunciou que vai lançar 3 programas sociais ainda este mês. O primeiro é uma linha de crédito para reformas em residências. Segundo Lula, muita gente não quer uma casa nova, mas precisa reformar a que já tem. O segundo programa é voltado para entregadores de aplicativos. A ideia é tornar possível financiar motocicletas elétricas com o apoio do governo. E o terceiro é a distribuição gratuita de botijões de gás. O benefício será para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Lula também reafirmou a meta do Minha Casa Minha Vida, entregar 3 milhões de novas moradias até o fim de 2026. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país.
São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. Às 10h59, quero dar um recado para você que está comigo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. E eu tenho um recado aqui para você. Levar um dia inteiro para emitir uma nota é raro, mas acontece em muito lugar. E também acontecia com a IBS do Brasil. Emitir uma nota de importação era assim na IBS do Brasil, uma indústria de papel e celulose. A Gisele, que é analista fiscal por lá, contou pra gente que o processo era tão cheio de falhas, feito com base em planilhas, tão burocratizado, que ela precisava parar tudo para conseguir concluir essa tarefa. Isso tudo ficou no passado, depois da implantação do WK Radar. O estoque e a produção passaram a ser gerenciados em um só sistema. E hoje, a Gisele emite uma nota de importação em 10 minutos. A empresa passou a trabalhar com dados confiáveis, os estoques estão corretos e a produção está organizada. Quer saber como o WK Radar pode ajudar a sua indústria, assim como ajudou a Gisele e a IBS do Brasil? Então acesse agora wk.com.br. wk.com.br. A Gisele é um desses cases de sucesso, uma das histórias de quem conhece o trabalho da WK. E se você também quiser saber mais detalhes, eu te adianto que com o WK Radar você tem a automação e integração dos processos da sua empresa, colocando tudo em ordem com o WK Radar. E uma dica importante, aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar em sua empresa. É só ligar para o número 19, o DDD, 3291-9650. Repetindo, 3291-9650. Converse com a equipe da Inovar ASC para você ter na sua empresa o WK Radar, porque WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 11h da manhã, 2 minutos. Nath Luquezzi, informação publicada no portal bandmulti.com.br que você vai contar pra gente. Final de semana marcado por um acidente que aconteceu nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Mais precisamente, aonde? Na rodovia Santos Dumont, um motorista ficou ferido após sofrer um acidente em Campinas no último domingo. De acordo com a Via Colinas, a concessionária que administra o trecho, o homem perdeu o controle da direção, capotou o veículo, bateu em uma placa de sinalização e depois colidiu com o barranco. O capotamento aconteceu ali na altura do quilômetro 68, na pista sentido sul da rodovia, próximo ao aeroporto de Viracopos. De acordo com a vítima, que foi socorrida consciente ao Hospital Mário Gatti, com um corte na cabeça, ela seguia para Vinhedo no intuito de participar de um encontro de carros antigos. Deixa eu agradecer a audiência e tirar uma dúvida do ouvinte que está conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Ele escreve pra gente pelo nosso canal do YouTube, o Isael Venâncio Loretti. Bom dia, Heitor. Por que os vereadores não regulamentam a passagem gratuita para os idosos de 60 anos ou mais, conforme a Lei 10.741 do Estatuto da Pessoa Idosa? Em Campinas, os idosos pagam passagem de transporte urbano. Fui à Transuc para ter o cartão de transporte gratuito e me foi negado porque não está regulamentada a lei federal. Em Campinas, Isael, de fato, a Transuc
ela tem a autorização de gratuidade a pessoas com 65 anos ou mais residentes em Campinas. Então, para solicitar o serviço, tem que ter no mínimo 65 anos, apresentar documentos, informar telefone, comprovante de residência e tudo mais. Para isso que eu tenho certeza que você fez na Transul, que fica ali na rua 11 de agosto, número 757. Isso pode ser feito também de maneira online. Mas eu imagino que você tenha menos de 65 anos e por isso o questionamento dessa lei. A gratuidade em ônibus para pessoas com 60 anos ou mais, ela é garantida pelo Estatuto do Idoso em âmbito nacional e também por leis estaduais e municipais. No transporte coletivo urbano, a gratuidade é assegurada a maiores de 65 anos. Então, o que a lei federal determina é a viagem intermunicipal rodoviária convencional. Gratuidade válida a partir dos 60 anos. Então, o Estatuto do Idoso fala algo que precisa de uma regulamentação municipal. A pergunta do Israel eu faço, repito, para os vereadores em Campinas. Não tem nenhum vereador que vai levantar a gratuidade como lei a partir dos 60 anos. Eu vou pesquisar, vou procurar se tem algum projeto nesse sentido parado na Câmara e trago para você, se conseguir ainda hoje, se não nos próximos dias. Mas é uma questão interessante. Estou procurando aqui um cadastro da EMTU. Então, nas viagens intermunicipais, isso foi liberado em 2023. Então, vamos saber por que Campinas não tem a sua lei municipal autorizando quem tem mais de 60 anos a viajar gratuitamente na cidade utilizando os ônibus municipais. Muito obrigado ao Israel Venâncio Loretti conosco também nesta manhã da programação do Manhã Bandeirantes. O programa Canal Livre ontem discutiu na tela da Band onde vai parar e o que está acontecendo no conflito do Oriente Médio. Eu sei que esse é um assunto que tem tomado o noticiário nacional, eu sei que esse é um assunto que tem preocupado todos nós, que não queremos ver uma escalada desse conflito, não queremos ver essa guerra tirar ainda mais vidas inocentes, mas é importante entender os bastidores políticos de por que esses ataques estão acontecendo, com o aval de quem e em que momento os Estados Unidos entram também nessa história. Um dos convidados do programa Canal Livre foi o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM, e que trouxe um pouco do que foram os últimos momentos antes de Israel decidir atacar o Irã, de quem veio a pressão sobre o presidente Benjamin Netanyahu e por que agora? Se o próprio Netanyahu já vem há 10, 15 anos falando sobre as possíveis armas nucleares do Irã, como, olha, tá nos detalhes, tá por pouco. 15 anos atrás ele disse isso, 12 anos atrás ele disse isso, mas decidiu atacar agora, em 2025. Quando nós olhamos para o ataque de quinta para sexta-feira, na madrugada de quinta para sexta-feira, nós temos que olhar isso na dimensão do que estava acontecendo no Knesset na quarta. Na quarta-feira, o ataque foi no dia 13, no dia 11, estava sendo julgado uma moção de censura contra Netanyahu. Essa moção de censura era porque ele não implementava o decreto obrigando os seminaristas ultra-ortodoxos a fazerem isso. Ele não tinha saída, ele tinha que fazer. O que é que aconteceu? A ultra-ortodoxia israelense, os ultra-ortodoxos israelenses, encostaram o Netanyahu na parede. Se assinar, nós vamos derrubar. Ele fez a pergunta básica: o que é que vocês querem? Porque os religiosos não iam permitir. Não iam permitir. O que é que vocês querem? Aqui é que está o problema. Quando a gente diz o que é que vocês querem, os ultra-ortodoxos aceleraram o processo. Como eu estava dizendo, houve uma implementação. Mas a implementação tinha mais tempo. A implementação que os ultra-ortodoxos quiseram foi o ataque ao Irã. O Trump tinha razão. Eu não queria isso agora, ele estava negociando.
Os ultra-ortodoxos resolveram, para usar uma expressão bem nossa, acelerar a andada das coisas. Você vai atacar o Irã agora, se quiser manter. Foi 61 votos, tem 120 no Knesset, foi 61 votos a 53. 7 ortodoxos ficaram quietos. Eles podiam ter derrubado o governo ali. Na sexta-feira nós vimos por que o governo não caiu. Porque foi para cima do Irã. Meus caros, quando a gente olha para esse quadro, nós temos que entender o que quer Israel. Se a gente não entender o que quer Israel, a gente não entende direito esse processo. E quando a gente fala o que quer Israel, é o que quer Trump, aliado de quem em Israel? Nós estamos esquecendo que no primeiro mandato do Trump, o Trump desenhou uma coisa chamada Acordos de Abraão, que nada mais é, né, do que uma junção de Israel com os países moderados. Os grupos, Arábia Saudita, para quê? O Netanyahu não esconde. Quando esse conflito terminar, e o terminar quer dizer Hamas, Hezbollah no lado, teremos um novo Oriente Médio. Que o novo Oriente Médio é esse? É principalmente a lógica de Israel, de uma nação startup super desenvolvida, porque a gente tem uma ideia de Israel, que Israel é em torno de Netanyahu. Não é, não. Israel tem um mundo desenvolvido brutal, principalmente tecnológico. Esse mundo, Mitri, quer se aproveitar da possibilidade Mohammed bin Salman, de um mundo diferente para o mundo árabe. Mas, professor, é isso mesmo. Só que isso está na raiz daquela reação do Hamas quando fez aquele ataque do 7 de outubro. Mitri, parece que nós combinamos. O que atrapalha esse projeto, que para o mundo árabe regionalizado, para o mundo árabe o mundo israelense mais radicalizado, quer dizer, nascer a grande Israel, o que atrapalha esse projeto dos ricos países árabes cheios de petróleo, com a nação startup, criando um outro Oriente Médio, pensa Dubai aos mundos. E esquecendo inteiramente os palestinos e a Palestina. Tem dois entravezinhos, tem 2 chatinhos enchendo o saco para essa coisa. É xiita e é palestino. Exatamente. Os ultra-ortodoxos, chegou a hora, vamos eliminar. O que nós não sabíamos é que a inteligência militar estava nesse nível de eficiência. O que derrotou, o céu estava aberto. Mas nós não reparamos bem, eles mataram 18 generais. 18. Eles eliminaram a cúpula. Eles quem? A eficiência do serviço militar secreto israelense, que estava dentro do Irã. Alguns com drones, outros com... Mataram 14 cientistas, eliminaram o programa. Gente, Israel se acoplou de Irã. O Irã não é mais ele. Israel conseguiu entrar na televisão estatal iraniana e fazer um programa dizendo, olha, tem revolta no Irã. Não pode usar celular em Teherã. Se você ligar o celular em Teherã, Israel hackeia o celular, entra no celular e cria caos. Vai ser atacado tal bairro e não aquele. Todo mundo corre, é um caos, ele não ataca aquele, ataca o outro. Esse é o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, convidado ao lado do também professor de Relações Internacionais, Sidney Leite, do Canal Livre, exibido ontem na Band News TV e também na tela da Band, debatendo a nova frente de batalha que leva ainda mais instabilidade ao Oriente Médio. Você terá hoje a reapresentação do programa na íntegra, às 11 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes, também na tela da Band News TV. Programa que contou com a apresentação do Sérgio Gabriel, jornalista que apresentou no final de semana também o Jornal da Band, e dos entrevistadores, os também jornalistas Fernando Mitre e Thaís Dias. Se você quiser, a qualquer momento do dia, esse programa já está disponível na íntegra no YouTube Band Jornalismo. Entrou no Band Jornalismo, clique em ao vivo, você vai ter o Canal Livre na íntegra. E com um assunto que a cada momento tem novidade. A deste momento, atualizada na manhã de hoje, é que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, pediu para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, uma ajuda ao país após o ataque dos Estados Unidos a instalações militares iranianas no fim de semana. Segundo a agência de notícias Reuters, o pedido do Ayatollah foi feito durante a reunião entre Putin e o ministro das Relações Exteriores do país, que aconteceu hoje.
Vladimir Putin chegou a condenar os ataques israelenses e americanos. O presidente russo disse à autoridade israelense que não havia justificativa para o bombardeio norte-americano ao Irã e que Moscou está tentando ajudar o povo iraniano. O ministro deve entregar para Putin uma carta de Ali Khamenei buscando apoio ao Irã. Apesar disso, fontes da agência Reuters citam que o Irã não ficou impressionado com o apoio da Rússia até então. O chanceler iraniano teria afirmado que Putin teria afirmado a Vladimir Putin diretamente ao presidente russo que Teherã estava conduzindo uma legítima autodefesa e agradeceu publicamente a Rússia por condenar as ações norte-americanas. E as consequências para a gente no dia a dia? Como é que ficam? Principalmente com o preço de petróleo. O Felipe Killing vai trazer esse conflito lá do Oriente Médio para a vida real de cada um de nós. Alvos, 3 instalações nucleares iranianas. Fordow, uma das usinas mais fortificadas do Irã, foi atingida com essas superbombas capazes de perfurar concreto reforçado. Imagens de satélite revelam o antes e o depois da destruição. As fotos mostram nuvens de poeira e também 6 pontos de entradas das bombas. Só que analistas alertam: os danos, embora extensos, podem não ser decisivos, já que parte da infraestrutura pode ter sido dispersada nos últimos meses. Essas imagens mostram movimentações de caminhões na saída desta planta nuclear há 2 dias. O Irã confirmou os ataques e prometeu resposta. A retaliação veio rápido. Dezenas de mísseis foram lançados contra Israel. Alguns caíram, outros foram interceptados. O Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz, uma importante rota marítima por onde passa mais de 20% do petróleo global. O fechamento pode fazer o custo de energia disparar. O Irã acusou os Estados Unidos de um criminoso ato de agressão e de cruzar uma linha vermelha. Disse ainda que qualquer base americana ou soldado são alvos legítimos. Em meio a essa escalada da tensão, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu neste domingo. Os representantes de China, Rússia e Paquistão condenaram o ataque americano e pediram cessar-fogo imediato. Já a embaixadora dos Estados Unidos diz que o Irã escondeu o programa nuclear e fugiu das negociações. 11h16. Ao longo da programação, a Rádio Bandeirantes segue trazendo as últimas informações do conflito no Oriente Médio, analistas e também a reportagem ao vivo com Felipe Killing na Europa, repercutindo também no velho continente como isso está escalonando de uma maneira preocupante e assustadora. Se antes a gente tinha aquele cheirinho de queimado no ar, desde o ano passado, retrasado, a gente falava, não sei, tá com cara... Foi uma pergunta feita por ouvintes aqui já. E eu dizia, olha, a gente tá olhando o mundo, sabe quando você tá estudando aquele período da história? Período que levou à Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, como é que tava o mundo? E aquela sensação de que a gente está vivendo nesse momento, na panela que vai esquentando, vai subindo a temperatura do fogo e a gente não percebe porque a gente já está dentro da panela. Parece que o fogo está esquentando e agora as pessoas estão dando conta de que o risco é muito grande da gente estar vivendo um triste momento histórico. Agora, pandemia e grande guerra na mesma década... Mas toda a guerra tem um estopim. Será que esse foi o estopim? A gente não sabe, né? A história vai dizer. A história vai dizer e o que nos cabe nesse momento é torcer para que elas pare por aí. Porque, infelizmente, não tem como recuperar as vidas já perdidas. Mas tem como evitar as próximas perdas. Com bom senso, com uma política humanizada e... Vamos falar para nós aqui, entre nós... Quanto menos a gente brigar e entrar em conflito por causa disso, melhor ainda. Porque a gente já vai viver as consequências do que está acontecendo, do que ainda está para acontecer. E não é hora de torcer, vestir camisa, levantar bandeira. É hora de lamentar, torcer para que termine o quanto antes e a gente tenha um período de paz. Quem sabe? Esperançoso ainda sou na humanidade. Temos que ser, né?
11h18, mas vamos seguir com a nossa vida, Nath Luquezzi, porque tem muita gente que fez a declaração do imposto de renda que está contando com o dinheiro da restituição. E hoje é um dia importante para isso. Já está liberada aí a consulta desde as 10 horas da manhã de hoje, a consulta ao segundo dos 5 lotes de restituição de 2025. Este é o maior lote da história, inclusive em números de contribuintes e também em valor. O lote também contempla restituições residuais dos anos anteriores. Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram 2 procedimentos em conjunto, a declaração pré-preenchida e o PIX como forma de recebimento dessa restituição, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição deste ano. Então, neste lote, não haverá pagamento a contribuintes sem prioridades. Para você pode consultar a partir da página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar Restituição. Também é possível fazer através do aplicativo para celular da Receita Federal, tablets e smartphones. O pagamento será feito em 30 de junho na conta ou na chave Pix do tipo CPF que foi informada na hora da declaração do imposto de renda. 11h19, você se lembra da onça que assustou trabalhadores e moradores em Vinhedo quando ela apareceu num lavacar? Essa onça foi resgatada, uma onça parda. Para quem não se lembra dos detalhes, o pessoal estava abrindo o lavacar e aí viu que achavam que era um gato, mas não acabava mais o gato. E aí o gato, na verdade, era uma onça parda que foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada à Mata Ciliar. Mata Ciliar é uma ONG de Jundiaí, referência nacional no acolhimento de espécies nativas aqui da Mata Atlântica e que faz um trabalho para, primeiro, avaliar como está fisicamente esse animal e depois saber se é possível devolvê-lo à natureza. A onça é um macho, já ganhou um nome, Dionísio. E agora é uma próxima etapa para saber onde será a soltura dessa onça. E é só mais um exemplo de animais silvestres cada vez mais presentes em áreas urbanas. A Lucimere Ramalho e o repórter cinematográfico Wilson Esmanhoto foram até lá e conversaram com o Jorge Bélix, que é presidente da Associação Mata Ciliar, e conta um pouco mais pra gente de como as onças estão cada vez mais perdidas numa região em que a cidade vai entrando nas áreas de serra, nas áreas de mata, e a mata precisa sobreviver. A moradora mais recente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí é esta. Uma onça parda que tem entre 1 e 2 anos de idade. É o macho que foi resgatado dentro de um lava-rápido na região central da cidade de Vinhedo. O felino precisou ser sedado para ser retirado do local em segurança. Aqui na ONG, o animal passou por exames que apontaram boa saúde e agora está na espera para ser solto. Mas até isto acontecer, ainda tem um longo trabalho pela frente. Porque você tem que analisar de onde ele veio e onde ele pode ir no mais próximo possível da região onde ele foi encontrado. E que isso não seja novamente um problema tanto para ele como para as pessoas, né? Encontrar onça não é uma coisa do dia a dia, né? E tem mais onças nos recintos, como a onça preta e a onça pintada. Atualmente aqui na Mata Ciliar são 130 felinos. Destes 130, 40 são onças. E destas 40, 8 vieram para cá só este ano, depois de serem resgatadas em áreas urbanas. Um cenário que está cada vez mais comum e que precisa ser pensado com cautela. Caso contrário, cada vez mais esses bichos vão ser vistos em áreas urbanas. O novo olhar, né, de ocupação é entender que o planejamento tem que prever também preservação de áreas naturais, interligação dessas áreas naturais e estarmos cientes de que cada vez mais esses animais vão estar presentes na nossa vida. E para manter a preservação desses animais é preciso manter a distância. Então, caso você encontre um deles em áreas urbanas, avise as autoridades competentes. E imediatamente acionar as autoridades locais para que elas possam tomar as devidas providências. 11h23, a gente está chegando na reta final do nosso programa. Deixa eu agradecer a todos que mandaram mensagens de áudio. Por conta da sequência da programação, por conta das entrevistas, a gente tem alguns áudios que estão um pouco longos. A gente precisava combinar
para a gente ouvir todo mundo, vamos deixar combinado da gente estabelecer aqui um tempo de 35, 40 segundos por áudio, que daí a gente consegue ter a participação de todos os nossos ouvintes. Então, como às vezes chegam áudios com mais de 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos, a gente não consegue colocar a participação de todo mundo, porque a notícia vai girando e a informação é sempre prioridade. Mas a sua participação é muito importante. Então eu quero agradecer ao Marco Silva Bedin, quero agradecer ao Alexandro de Oliveira, morador do centro de Campinas. Quero agradecer ao Tandy Negrão, também a presença aqui do Rodrigo Pinheiro, nosso ouvinte aqui na manhã de hoje. Ao Edivalmir Massa, sempre provocativo, querendo que eu responda a pergunta da Eliane Catanhede, que pediu desculpas lá na Globo News. Vou passar para você, Edivalmir, o Instagram da Eliane Catanhede, aí você pergunta diretamente para a jornalista que falou o que falou, que foi uma bobagem. Mas que aí você tem a oportunidade de cobrar direto de quem falou e não entrar no bolo do vocês da imprensa, porque vocês da imprensa são muito variados. Eu respondo pelo que eu falo, não pelo que os outros falam. Às 11h24, agora, eu confio quando o Nath Luquezzi traz uma informação. Hoje, por exemplo, Nath, tem uma nova regra de saúde que pode ser um passo para, quem sabe, diminuir a várzea que virou a venda dos emagrecedores que serviram no início para o tratamento e ainda servem para o tratamento de obesidade, de diabetes, mas que virou uma terra sem lei a partir do momento que influenciadores começaram a usar de maneira irresponsável. É a tal da canetinha emagrecedora, Nath. Exatamente. Então, a partir de hoje, essa segunda-feira, farmácias e drogarias começam a reter as receitas desses medicamentos que hoje são popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. A prescrição desses medicamentos, então, deve ser feita em 2 vias e a venda só pode ocorrer com a retenção da receita nas farmácias e drogarias, assim como já acontece com os antibióticos. A validade das receitas será de até 90 dias a partir da data de emissão, período durante o qual poderão ser utilizadas ali pelo paciente. Farmácias e drogarias, por sua vez, devem incluir no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados a escrituração da movimentação de compra e venda desses medicamentos. Segundo a agência, a decisão não altera o direito do profissional médico de prescrever os medicamentos para as finalidades diferentes das descritas já na bula. A prática conhecida como off-label ocorre quando o médico entende que, para determinado paciente, os benefícios desse tratamento superam os riscos. 11h26, daqui a pouco a Nath Luquezzi espera você na Band Mais TV com a edição de hoje do Band Mulher. Quinta e sexta ela esteve sozinha na condução, mas hoje tem a companhia novamente de Lari Lopes para trazer quais atrações, Nath? Hoje o programa está recheado, nós vamos falar sobre saúde da mulher. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre estética, gerenciamento da velhice, né? Gerenciamento ali da nossa, ao longo dos anos. O que a gente pode fazer para chegar na melhor idade da melhor maneira possível? E claro, para começar a semana com o pé direito, teremos uma receita. Você sabia que a torta holandesa, ela não é holandesa, ela é campineira? Ah, é? Aham, e hoje nós vamos poder experimentá-la. Eu levo lá um pedacinho se sobrar na redação, tá bom? Muito obrigado por lembrar da gente. Pela consideração. Mas fiquei curioso e vou acompanhar o Band Mulher para saber como nasceu a torta holandesa em terras campineiras. Às 11h27, o nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista. Final de semana não teve bola rolando pela Série C, teve a final do Amador de Campinas no Moisés Lucarelli, que você acompanhou com o timaço do Batista. Mas a bola volta a rolar no fim de semana. Sábado, 5 da tarde, tem Guarani e CSA no Estádio Brinco de Ouro. Sábado, 7h30 da noite, lá no interior do Paraná, tem Maringá e Ponte Preta. E a Rádio Bandeirantes acompanha tudo dos 2 times de Campinas e traz a informação da preparação do Bugre, da Macaca. A partir de agora, aqui na RB, um grande abraço e continue com a nossa programação. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O presidente Lula anunciou que vai lançar 3 programas sociais ainda este mês. O primeiro é uma linha de crédito para reformas em residências. Segundo Lula, muita gente não quer uma casa nova, mas precisa reformar a que já tem.
O segundo programa é voltado para entregadores de aplicativos. A ideia é tornar possível financiar motocicletas elétricas com o apoio do governo. E o terceiro é a distribuição gratuita de botijões de gás. O benefício será para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Lula também reafirmou a meta do Minha Casa Minha Vida, entregar 3 milhões de novas moradias até o fim de 2026. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Famiglia Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.